Não é normal o que acabou de acontecer no Oriente Médio. Esse homem acaba de se anunciar como o Messias de todas as religiões. Quando ele morrer, o próximo que vier, ele é o falso profeta. O falso profeta vai ser um falso papa. Ele é um dos 666. Daniel Mastral aqui, né? No passado que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala? Serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa, talvez, um líder religioso. Tenham consciência de que não dá para você afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, se o próximo papa for um Petrus, e for italiano. Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Maranata. No Oriente Médio, um homem se proclama sendo o Messias e o novo Papa. E muitas teorias têm vindo à tona. O pastor Lamartine Pozella e o teólogo Daniel Lopes comentam sobre o que está acontecendo e o que realmente pode acontecer. Querido, o vídeo de hoje está forte, está impactante, está um vídeo muito revelador. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o São Malaquias, ele na verdade, ele faz uma profecia de 113 papas, onde cada um deles tem um pequeno verseto em latim, onde é definido o tipo de personalidade, qual a circunstância que ele viveria, e que o último papa, o 113º, o Petrus Romanus, ele governaria num tempo de grande tribulação. Então, isso de alguma maneira, se ele estiver correto, pode ser que seja a grande tribulação, e a grande tribulação nada mais é do que o tempo de governo do anticristo, não é? Entretanto, a profecia de Apocalipse 17, que as pessoas tentam juntar uma coisa com outra, tem que fazer muito malabarismo teológico para você tentar dizer que a partir lá do Acordo de Latrão, que foi feito por Mussolini também a Roma, que criou o Vaticano em 1929, e aí vem os 8 papas, e esse último seria o 8º. Ali tem muita malabarismo teológico e de interpretação bíblica. Depois a gente vai falar sobre isso. O que, na minha opinião, deve acontecer é que, por exemplo, qual é o nome do Papa que é filipino? Tem até aqui. É o Tagle. Eu não vejo muito como ele pode se encaixar dentro de uma narrativa profética, tá? Eu não vejo. Do ponto de vista geopolítico, tudo bem, porque é uma forma da igreja querer ganhar proeminência na Ásia. Né? Nunca houve assim. Mas, na minha opinião, pelo próprio clamor do povo italiano, eu acho que deve ser um dos 3. E tem o Papa africano também, né? Então, com o mesmo objetivo, de ganhar a proeminência. Mas se nós estamos caminhando vamos dizer assim, para os momentos derradeiros da história, eu acho que não faria muito sentido que não fosse um Papa italiano. Entendi. E o que diz Malaquias? Você tem a citação? São Malaquias? São Malaquias. Então, eu tenho que entrar até na outra live de São Malaquias aqui, porque eu vou dizer o que mostra aqui, ó. Live. Mas enquanto isso, o Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre essa profecia de São Malaquias. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa e uma frase, entendeu? Então o título mesmo. É Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as profecias. Como as profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é Apocalipse, né? Aí acabou, não tem mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de 7 colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. Ah, é? Também tem 7 colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá
dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar como pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a igreja romana. Isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é a Itália hoje. Sim. O Império Romano, ele envolvia muito mais do que isso. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos, como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Como todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele diz que o primeiro Papa não poderia fazer parte, porque quando foi criado... ele já existia, então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois... é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando. E o sétimo, o Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões, que na Bíblia o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então, no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora.
Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. O Léo, tem um papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um papa vai querer destruir religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja. Enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, e através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa, talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador, para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce e se revelar como realmente anticristãos e anti-judaicos e anti-bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador, e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esse cara tava com uma agenda contrária, né? Aí você vê o Elon Musk, que está junto com o Donald Trump, você vê a página dele no site do Fórum Econômico Mundial também. O Elon Musk propondo que a galera conservadora e cristã é contra substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, acabando com os empregos, gerando uma dependência total de todo mundo com relação ao Estado, implementando uma renda básica universal. Então eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa plataforma que a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Donald Trump trazendo, porque aparenta ser cristã conservadora, mas eu acho que quando a gente passa numa peneira, você vê que tem coisa estranha ali, principalmente, eu falei do George Soros, que é o arqui-inimigo do Trump, né? O Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, que está ajudando a fazer ali essa política das tarifas, né?
ele é um cara que a vida inteira foi braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando primeiro a Inglaterra, depois os tigres asiáticos e depois o Japão, né? Agora acho que eles vão quebrar os Estados Unidos e o mundo e ganhar trilhões com isso e implementar a famosa nova ordem mundial, o grande reset, né, do Klaus Schwab, contando com o apoio dos cristãos e conservadores, né? E a galera não consegue entender que, falando contra o Deep State, contra o pântano, acho que ele trouxe todo mundo do pântano para o governo, né? Então, eu acho que ali tem algo preocupante. Inclusive pensando o protagonismo que Trump teve na assinatura dos acordos de Abraão, né? E trazendo um acordo de paz, entre aspas, e agora a perspectiva de um novo acordo chamado Acordo de Ciro, em que talvez a gente veja aí no futuro próximo o encerramento da guerra na Ucrânia apenas para começar uma guerra contra o Irã, em que Israel, com apoio dos Estados Unidos, irão bombardear as instalações nucleares iranianas e vão tentar derrubar o regime iraniano e fazer uma grande paz ali no Oriente Médio. Talvez isso viabilize o acordo de 7 anos aí entre Israel e Palestina, que... Fica à vontade, pastor. Não, só para corroborar o que você está dizendo, o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa e mudar, né? Depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha responder a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? O Covid, ele trouxe uma subserviência das pessoas para qualquer que fossem as leis que fossem estabelecidas por uma OMS, por exemplo. As pessoas, elas ficavam iradas e indignadas por conta de alguém questionar se deveria sair ou não, se deveria pôr máscara ou não, e depois ficou claro, até do ponto de vista científico, que muitas das decisões que foram tomadas eram errôneas. E agora, foi o caos que fez com que as pessoas, com medo da morte, com medo daquilo que pudesse acontecer, se submetessem a um governo global, uma decisão global. Então, eu penso que, na verdade, o Covid, que hoje muita gente diz que de fato nasceu em laboratório, que isso foi uma experiência social, né, no mundo, para que as pessoas pudessem se submeter a uma direção que vinha de cima. E ai daqueles que se levantassem contra aquela visão. Então, eu creio que esse caos que virá vai ser um caos muito pior. Pode ser um caos que envolva tudo isso. Que envolva, por exemplo, guerras, que envolvam até mesmo guerras atômicas, que envolvam, por exemplo, a economia dissolvendo em algumas nações, pandemias que venham piores do que o Covid. E, diante disso tudo, se levanta não só um homem, mas um grupo de globalistas com uma solução, e essa solução aparentemente é uma solução de paz, mas que depois vai trazer, na verdade, destruição. Então, agora, a única coisa, Daniel, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado são com as afirmações. Porque todo dia me perguntam, quem é o anticristo? É fulano, Beltrano? Todo mundo quer saber quem é o anticristo. E o grande problema disso é que quando você fala uma coisa que depois não se concretiza, o argumento perde a força. Então nós, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que se ater ao que a Bíblia diz. Então, essa interpretação de Apocalipse 17, eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nisso, para que a gente possa olhar para ver o que o texto realmente está falando. Para
que as pessoas elas tenham consciência de que não dá para você afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, se o próximo Papa for um Petrus e for italiano, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai ser o Papa. Que, aliás, as pessoas dizem que não é ele que vai ser o anticristo, ele vai ajudar o anticristo, né? Mas vamos ver depois o que o texto vai dizer. E a minha preocupação é olhar para as circunstâncias, para os sinais que Deus está dando, para os sinais na natureza, para todo esse viés ideológico no mundo que está cada vez mais anticristão. Né? O cristianismo está cada vez mais sendo visto como algo politicamente incorreto, entendeu? Então não tenha dúvida que nós estamos caminhando para isso. Só não podemos afirmar é fulano, é beltrano, é agora ou não é. Por quê? Porque de fato a Bíblia não nos permite fazer isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário, o que você achou disso tudo. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos e até o próximo vídeo.